Fala aí, grandíssimos ouvintes do OnYourCast, como vocês estão? Tudo bem? Quem fala com vocês aqui hoje é Guilherme Careta, com essa voz de gripe. Não estou com Covid, não estou com gripe, só estou com resquícios de um resfriado, mas vamos assim mesmo, né? E hoje estamos com aquele grande, ou melhor, não tão grande assim, quadro chamado OnYourCast Curtas. O que seria esse quadro? Vou explicar para vocês novamente. Seria aquele quadro que ou eu, ou Sérgio, ou ambos pegamos uma produção ou alguma coisinha que a gente gosta ou detesta e traz aqui para vocês para falar um pouquinho sobre, para tentar aí conversar com vocês, o que vocês acham, e aquele formato um pouquinho mais curto que o episódio longo, no caso 15, 20 minutinhos, só para vocês aí, sei lá, enquanto estiverem preparando o arroz ou quando estiverem aí lavando alguma coisa em casa, vocês colocarem lá no alto-falante para ficar ouvindo minha voz horrível. Beleza? Então vamos lá. O episódio de hoje, pegando, assim, aproveitando, no caso, a chegada do Emmy, que tá chegando a premiação e tudo mais, eu queria trazer uma série, diferente do que eu faço normalmente, que eu trago filmes. Eu sou uma pessoa mais de filmes, pra falar a verdade. Eu devo ter assistido, assim, o quádruplo, quíntuplo de filmes do que eu assisti de série. Não, muito mais do que isso. Mas essa série me chamou muito a atenção. A série que eu vou trazer hoje, ou a produção que eu vou trazer hoje pra vocês é... Rufem os tambores. Não precisa disso não, vai. É Ruptura. Ruptura, uma das séries mais faladas de 2022, dirigida pelo grandiosíssimo Ben Stiller. E que, olha, que série, viu? Que série. A série possuiu diversas indicações no Emmy, se eu não me engano foram 14 indicações, então ela tá assim, concorrendo a muitos prêmios. O Emmy, pra quem não sabe, galera, só explicando, é como se fosse o Oscar das séries. Acho que é basicamente isso. E a série recebeu diversas indicações, de diversos quesitos, e eu vou falar um pouquinho aqui com vocês por quê. Porque muitas pessoas talvez não conheçam ou talvez não tenham a oportunidade de assistir Ruptura por causa do streaming que ela tá. Ela tá no Apple Plus, que é o serviço de streaming da Apple, e eu percebo, no caso é muito evidente, em que poucas pessoas comparadas com, assim, pessoas que assinam Prime Video, Netflix, HBO, poucas pessoas possuem o acesso ao Apple Plus. No caso, a maioria dessas pessoas são que possuem algum conteúdo Apple e acabam se interessando por fazer uma assinatura, ou talvez um período grátis, ou coisa do gênero, que foi o meu caso. E assim, não estava no meu planejamento assistir essa série. Só que, assim, começaram a aparecer diversas notícias que era uma série muito boa. Um grande amigo meu, o Wilson, um grande abraço pra ele, por sinal, ele me recomendava direto essa série. Meu, você precisa assistir Ruptura, que é Severance, o nome em inglês é Severance, você precisa assistir, muito boa, e falando demais, a gente gosta muito de Black Mirror, ele falando que era uma série que lembrava muito Black Mirror e não sei o que. E eu falei, bom, quer saber? Peguei o meu irmão aqui comigo, falei, vamos que você vai assistir essa série comigo. E nós assistimos. E olha, que experiência. Que experiência, assim... É uma sensação muito satisfatória quando a gente assiste algo diferente e ao mesmo tempo prazeroso. E foi exatamente o que aconteceu com Ruptura. Ruptura, ela conquista a gente pela estranheza. Como assim estranheza? A história, basicamente, ela retrata uma empresa chamada Lumen, e essa empresa, ela possui um tipo diferente, digamos assim, de atuação. Por quê? No momento da contratação dos funcionários ou funcionárias, essa empresa faz um tipo de cirurgia cerebral nas pessoas que cria, claro, para quem for assistir a série vai ver que é muito mais complexo que isso. Só que basicamente separa as personalidades das pessoas dentro da empresa e fora da empresa. O que isso quer dizer? Que existe uma pessoa, a mesma pessoa, ela tem uma vida dentro da empresa e ela tem uma vida fora da empresa.
E essas duas vidas, essas duas personalidades, elas não se conhecem. E elas são independentes. Ou seja, eu, Guilherme, vou trabalhar e eu gosto muito de basquete, gosto muito de rap, gosto muito de videogame, né, namoro, tenho minha família, amigos e tudo mais. Só que quando eu entro no meu trabalho, eu não faço ideia quem é o Guilherme de fora. Eu só conheço o Guilherme de dentro, o empregado que trabalha com pessoas que nunca viu na vida também, que não conhecem as suas partes exteriores, digamos assim. E a história é basicamente essa, de início. Só que Ruptura, diferente de muitas outras séries que eu assisti, e eu não digo isso como um defeito total, mas algumas séries sofrem disso. Ruptura, ela segue um caminho diferente da maioria das séries, por quê? Como ela já causa essa estranheza, ela já é um tema diferente logo de início, você acaba ficando instigado pela estranheza, pelo mistério. Porque assim, tá, por que a empresa faz isso? O que essa empresa faz? O porquê isso é realizado? Por que essas pessoas se submeteram a isso? E você percebe que a cada episódio a série vai explicando um conceito ou vai trazendo algum ponto interessante que realmente é importante, ou apresentando um personagem interessante e importante. O que leva tudo é importante para a história. O que acontece com muitas séries é que eles criam nos, sei lá, primeiros ou os 2 primeiros episódios, eles criam uma narrativa, criam uma história. Aí nos 5 episódios de desenvolvimento é extremamente arrastado ou cheio de detalhes assim inexpressivos. Alguns fillers são episódios assim só pra tá lá no meio pra, pô, vou deixar a série um pouco maior, ou vamos juntar os atos da série, digamos assim. E Ruptura não. Todos os episódios de Ruptura possuem ou apresentações de personagens interessantes, ou desenvolvimento de personagens interessantes, ou momentos reflexivos, ou momentos de tensão. Então, assim, é muito difícil você assistir um episódio de Ruptura e falar, putz, esse episódio foi péssimo. Porque sempre acontece alguma coisa. Ele te instiga desde o início. E ele faz você refletir. Como que eu posso dizer? Ele faz você refletir alguns conceitos apresentados na série e trazer isso para o mundo real. Ou seja, nós mesmos, todas as pessoas do mundo, elas possuem identidades diferentes de acordo com o lugar que elas estão. Então, por exemplo, uma pessoa, ela não é exatamente a mesma pessoa, ou ela possui exatamente os mesmos atos quando ela está trabalhando, ou quando ela sai com as amizades, ou quando ela está no seu momento de relacionamento, ou como ela é com a família. Ela vai se traçando, ou pequenos traços, de acordo com o meio. E a série aborda isso, obviamente, de uma maneira muito mais assim expressiva, quase que brutal, digamos que mostrando duas realidades completamente diferentes. E o mais interessante é que a realidade de dentro, ela não se conhece, e é aí que é o ponto alto da série. Todos, eu digo, todos os personagens são interessantes. Todos. Todos os personagens apresentados, principalmente dentro da empresa, possuem um desenvolvimento espetacular, uma história interna e externa interessante demais, porque eles vivem naquela situação, naquela representação como se fosse uma distopia lá dentro. Por quê? Porque internamente eles não sabem de nada, eles não podem questionar nada, muitas vezes eles não têm consciência para questionar onde eles estão e o que eles têm que fazer, eles só sabem que eles têm que trabalhar. No que eles trabalham, também não é falado. Então a série, ela acaba fazendo você se interessar pela pessoa exterior e também interior. Ou seja, você cria uma empatia
com um personagem, só que com as duas personalidades desse personagem. E você não quer que nenhum nem outro se ferre. E isso pra mim foi genial. Assim, eu aplaudo enormemente a direção do Ben Stiller. Eu não tinha visto ainda uma obra que o Ben Stiller fosse diretor. Aquele Ben Stiller de Entrando numa Fria, Zoolander, Uma Noite no Museu. E eu fiquei impressionadíssimo. A direção dele é absurda. A montagem da série é espetacular. Mas assim, os dois destaques que eu devo colocar, assim, de longe, eles começam, em primeiro lugar, pelo roteiro. O roteiro da série, assim, ele é praticamente perfeito. A primeira temporada, no caso, só existe uma temporada até agora. O roteiro, ele é do Dan Erickson. É um roteiro, assim, que ele traz suspense, ele traz investigação, ele é interessante, ele aborda temas interessantes, ele faz você se refletir, ele faz você criar empatia, e quando você vai assistir uma série, é exatamente isso que você quer. São aqueles 50 minutos que passam como se fosse 1 minuto. Então o roteiro é extraordinário. E o segundo ponto é o elenco. Assim, todos, principalmente da parte do elenco principal e principalmente as pessoas de dentro da empresa, todos dão um show de atuação. É óbvio, o personagem principal é interpretado pelo Adam Scott. O Adam Scott, de nome, muitas pessoas podem não conhecer, mas se você pesquisar o nominho dele aí no Google, você vai provavelmente conhecê-lo de comédias românticas ou comédias pastelão e por aí vai. Só que nesse papel, o que ele menos tem é comédia. E isso me surpreendeu demais. Agora, o elenco secundário também é extraordinário. Acho que o maior nome que tem no elenco secundário é o John Turturro, que talvez seja o nome mais conhecido desse elenco, fora o Adam Scott, que é o principal, ou, digamos assim, o elenco secundário. Ele fez recentemente o Carmine Falcone no Batman, com Robert Pattinson, que lançou nos cinemas recentemente. E a atuação dele é fantástica, assim como todos os outros do elenco, principalmente assim as pessoas que estão dentro da empresa, desde os empregados até a chefe, o auxiliar da chefe, assim, todo mundo dá um show. E a série, ela tem diversos toques de sci-fi, algumas vezes ela traz um quê de Black Mirror, ela traz um quê de Twin Peaks, e ela faz você refletir, ela faz você pensar, por que uma pessoa aceitaria isso? Ou o que uma pessoa, do que ela teria que fugir tanto assim para aceitar uma experiência como essa? E quando eu digo fugir, é fugir internamente, não externamente, somente. Então às vezes a pessoa tá tão desesperada de fugir de algo que às vezes ela só queria 8 horas do dia dela livres de pensar naquilo, mas será que é assim que nós acabamos com o nosso problema? E Ruptura traz esse questionamento. Ruptura traz alguns conceitos, digamos, até do mercado de trabalho, do ambiente corporativo e desse, só que de um ambiente, como eu disse, distópico, um ambiente assim totalmente regado por uma opressão, só que uma opressão um pouco submersa, uma opressão que não está tão evidente a primeiro momento. E parece que toda hora está prestes a acontecer uma ameaça, ou toda hora algo de surpreendente ou até estranho pode acontecer. A série também possui a presença do Christopher Walken como um personagem secundário, havia até me esquecendo. E é uma série em que, nos quesitos técnicos, nem tem muito o que falar. A direção é brilhante, o elenco é um espetáculo, o roteiro é maravilhoso, a montagem, os takes, os cenários, tudo na série é muito bem feito.
Então, pra Ruptura, eu dou nota 10, 9,5, porque eu até brinquei com o Sérgio em um outro episódio. Eu dou pelo gosto pessoal. Minha série preferida é Breaking Bad. Ruptura não atingiu Breaking Bad pra mim. Então seria ruim da minha parte dar um 10. Então eu dou 9,5. É uma série que te fisga desde o início. É uma série que trabalha com conceitos pouco trabalhados. E é uma série que eu acho que vai render um episódio longo pra nós futuramente, depois que o Sérgio assistir. Cobrem ele no Instagram dele pra que ele assista. Então recomendo demais. Tá aí. Esse é o OneYearCast Curtas. Ruptura. Apple Plus. Se você tiver oportunidade, vá lá e assista, porque você não vai se arrepender. Ela passa em 1 segundo. E cada episódio fica mais macabro. E a estranheza aumenta, o que faz com que a gente se sinta cada vez mais fisgado. Beleza? Muito obrigado, galera. Um abraço e tchau!